exclusivamente para Deus. Porque é o nosso Senhor que é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração. E hoje nós vamos falar do nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez. Mas eu convido você, já antecipadamente, já lembro você, que é uma semana muito especial para o nosso país. E na sexta-feira, na segunda-feira, dia 31 é ceia, viu? Dia 31, ceia. Deixa eu até marcar aqui, segunda-feira. Mas na sexta-feira, irmão, irmã, não deixe de assistir o programa. Eu sei que talvez você você já saiba tudo que eu vou falar aqui na sexta-feira. Você sabe, mas tem uma opção de gente aí que não sabe. Sabe? Então você, meu irmão, minha irmã em Cristo, a gente precisa ser porta-voz do nosso Senhor Jesus, levando a verdade, porta-voz no sentido de levar aquilo que Jesus falou, a verdade. E na sexta-feira eu vou, mais uma vez, expor a verdade nua e crua, como eu faço todo dia. Então, não perca. E, se possível, convide pessoas para assistirem à programação da sexta-feira, porque além de que será muito interessante, ela será esclarecedora. Meu Pai, meu Deus, meu Senhor, Todo-Poderoso, único, fiel e verdadeiro Senhor da glória. Mais uma vez nos juntamos aqui, Senhor, como igreja, como pessoas que se juntam na comum união de adorar o Senhor em espírito e em verdade. Recebe-nos aos teus pés, que é o lugar mais confortável para os seus adoradores. Recebe o nosso culto, nossa adoração, recebe-nos na tua santa presença, fala conosco, dá-nos a capacidade para entendermos a tua palavra e muito mais do que entendermos, levarmos a tua palavra adiante, levarmos de uma maneira geral a verdade adiante. Fala conosco, Pai querido e Deus eterno. Livra-nos, Senhor, da mentira. Esta é a oração que eu deposito aos teus pés, por mim e pelos meus irmãos e irmãs, no nome do Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero insistir. Segunda-feira é ceia, dia 31. E sexta-feira, não perca a programação. Não perca. Porque nós estamos aqui em dias extremamente difíceis para o mundo, né? Aliás, se você entrar... Meu Deus, nem eu lembro mais as coisas que eu faço. Onde que eu coloquei aqui? Acho que está no meu blog. Ou está no meu... Não, acho que está no... Não sei se está no blog ou no Amor às Almas. Ontem, terça-feira, teve um eclipse que foi visto, acho que 40 e poucos % dele foi visto em Israel. E eu estou colocando lá o que a tradição
judaica fala deste eclipse? Tradição. Né? E é interessante você ler, você saber, você aprender. Né? Vai lá, dá uma olhada lá. Nós precisamos... Bom, vamos lá, vamos trabalhar. As últimas 7 palavras do Cristo Jesus e o significado. É claro que não são palavras, são frases, né? São frases que formam, as palavras que formam as frases. Então eu já convido você, irmão, irmã, para você abrir sua Bíblia aí em Mateus, capítulo 27, versículo 46. Mateus 27, 46. Jesus fala: Eli, Eli, lama sabachthani. O que ele está falando aí? Está falando: Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Aqui Jesus está, é a primeira das 7 frases últimas de Jesus antes de cumprir o seu ministério terreno. Aqui Jesus está falando sobre o sentimento de abandono porque o Senhor Deus colocou naquele momento, naquele tempo que Jesus ficou na cruz, 3 horas e pouco, Deus foi colocando sobre ele, sobre o Cordeiro Santo, todos os pecados do mundo. Todos os pecados, olha, todos os pecados desde Adão foi colocado ali sobre Jesus na cruz do Calvário. E Jesus, naquele momento, torna-se, não por ter agido como tal, mas por ser o Cordeiro Santo de Deus, porque Jesus era sem pecado, ele torna-se o maior pecador do mundo. E naquele instante, na cruz, Deus teve que se virar contra Jesus, porque ele passa a ser o maior pecador do mundo. E Jesus estava ali sentindo o peso do pecado da humanidade, não dos pecados ou do pecado que ele tenha cometido. Naquele momento, Jesus está passando por uma separação de Deus pela primeira e única vez em toda a eternidade. Então, quando eu estou falando em pecado, eu estou falando de pecado do mundo todo, da eternidade, passado, presente e futuro. E Jesus sente-se completamente afastado do Pai pela primeira e única vez em toda a eternidade. E ele clama: Deus meu,
meu Deus, por que estou tão desamparado? E quando Jesus fala esta frase, que está lá registrada em Mateus 27:46, ele está nada mais, nada menos, meu irmão, minha irmã, cumprindo aquilo que está escrito no Salmo 22, no verso de número 1. Segunda das 7 palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Você pode ler esta segunda frase, que eu estou chamando como palavra, em Lucas capítulo 23, versículo 34. Lucas 23, versículo 34. Jesus pede ao Pai que perdoe aquilo que estavam fazendo com ele e todos que estavam fazendo aquilo com ele. Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quantas pessoas hoje continuam não sabendo o que fazem? 2000 anos depois, a gente pode constatar: pessoas continuam não fazendo coisas e não sabendo aquilo que estão fazendo. Aqueles que estavam crucificando Jesus não estavam conscientes da extensão daquilo que eles estavam fazendo, simplesmente por ignorância. Você lembra quando eu falo aqui para você que a ignorância é a pior de todas as drogas? Aqueles que mataram, crucificaram Jesus, não reconheceram, eram ignorantes sobre a grande verdade de que Jesus era o Messias. A ignorância da verdade divina não significava que mereciam perdão, porque ninguém é perdoado por não saber. Olha só. Mas Jesus fala que, o Senhor Deus fala que não leva não leva em conta o tempo da ignorância. Isso era enquanto não existia a Bíblia. Depois que existe Bíblia, o sujeito é ignorante porque quer. Então, ser ignorante não significa, então você é perdoado, eu não sabia. Não. Tanto é que Jesus pede o perdão para eles. Mesmo no meio do escárnio, Jesus mostra a compaixão ilimitada da graça divina, porque Jesus é Deus. Da graça divina, porque Jesus é Deus. Muita atenção, hein? Terceira frase, terceira palavra. Das 7, que foram as últimas palavras de Jesus aqui na terra. Lucas, capítulo 23, versículo 43. Em verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso.
como manipulam esta frase, como mudam, né? Porque na língua portuguesa, uma vírgula, olha a importância da gente não ser ignorante. Não é que a gente tem que saber tudo, não é isso. Mas a gente não pode ser ignorante. Se eu pegar essa frase aqui e colocar uma vírgula aqui, eu mudo todo o sentido da frase. Você quer acompanhar comigo? Eu vou mudar o sentido da frase com uma vírgula. Coloca uma vírgula depois da palavra hoje. Mudou tudo. Porque com uma vírgula depois de hoje, olha como é que eu vou ler isso. Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Não foi isso que Jesus falou. Jesus falou, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Olha como uma vírgula muda tudo. Se o sujeito não sabe ler, não sabe pontuar aquilo que ele está lendo, ele lê outra coisa. A gente tem exemplos disso no meio cristão. E nesta declaração do nosso Senhor Jesus Cristo, você entendeu o que eu falei da vírgula? Nós temos que ler do jeito que está escrito, não do jeito, não, mas aqui tem uma vírgula. Não, não tem vírgula. E nessa declaração, Jesus está assegurando que um dos criminosos na cruz, de que quando ele morresse, ele estaria com Jesus no céu. É esta. Ele não está falando isso naquele dia, eles falam para sempre isso. E isso foi concedido àquele criminoso, porque mesmo na hora da morte, o criminoso expressou a sua fé. A gente falou aqui segunda, ontem, e vou falar hoje. Não a fé na fé, não a fé na vida, fé no dia que... Não, fé em Jesus. E aquele criminoso foi salvo porque reconheceu quem era Jesus. E por isso ele recebe a salvação. Lucas, capítulo 23, versículo 42. Mais uma vez eu vou bater nessa tecla. Cuidado. Não é fé. Depende no que você tem fé. Em quem você tem fé? Fé no homem, né? Estou citando aquela música que eu falei que eu ouvi sábado. Fé na vida. Mas a fé não é nada, isso não é fé. Isso é bobagem. Porque a fé verdadeira é fé em Jesus. E foi isso que o criminoso expressou para Jesus. Por causa disso que Jesus falou que hoje estarás comigo no paraíso. Você vai morrer hoje, assim como eu vou, falou Jesus. Eu vou para o paraíso porque eu sou do paraíso. E você vai comigo. Quarta frase que você lê em Lucas capítulo 23, versículo 46. E já convido você, um pouquinho que eu vou falar dessa quarta frase, para você abrir também em Hebreus capítulo 9, versículo 14.
Lucas 23:46 e Hebreus capítulo 9, versículo 14. Jesus, se dirigindo ao Pai, ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Você já ouviu, e daqui a pouco você vai ouvir de novo, espírito do Natal. Daqui a pouco você vai ouvir o espírito esportivo. Já ouviu, não viu? Não existe isso. A gente fala. Mas quando eu digo a gente, eu digo as pessoas falam. Jesus entrega o seu espírito nas mãos do Deus que é espírito. E ele entrega voluntariamente, entregando a sua alma nas mãos do Pai. Porque ele estava prestes a morrer, ele estava morrendo e ele tinha aceitado. E o Pai tinha aceitado o seu sacrifício. Por causa disso que eu pedi para você abrir em Hebreus 9:14. Ele se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. Quinta frase de Jesus entregando a sua vida para que hoje a gente pudesse estar aqui pregando o Evangelho, lutando pela verdade. Não tenha medo, meu irmão, minha irmã, de lutar pela verdade. Não tenha medo, não tenha receio. A Bíblia usa aqui, em Apocalipse, eu não sei exatamente capítulo, versículo, não sei. Eu não tenho essa facilidade para guardar. Eu sei que está na Bíblia, eu sei que está em Apocalipse, mas não sei aonde. A Bíblia diz que os tímidos, dentre outras desqualificativas, não herdarão, não vão para o céu. Os tímidos. Tímidos aí não é pessoa acanhada, envergonhada. Não, tímido aí é covarde. Em algumas Bíblias até já... o Hassan sabia, Edgar. Eu tinha certeza que ele ia falar, você ia colocar para mim. Obrigado, querido irmão. Apocalipse 21:8. Em algumas Bíblias já não se diz mais tímidos, já se diz os covardes. Porque o termo grego é para covardia, não é para é timidez no sentido de ser covarde. Então, se você é covarde, repense a sua salvação, repense. Não estou falando que você não é salvo, porque quem sou eu para dizer para você que você não é salvo? Quem sou eu? Não posso dizer isso. Mas, se você é covardão, se você é covardona, covarde não é no sentido de sair dando tapa, peteleco, brigando, não é isso. Isso é idiotice, não é coragem. Falando covarde frente à verdade, frente à palavra de Deus. Quinta frase, quinta palavra, né, que Jesus falou na cruz prestes a morrer. Mulher,
Eu acho, uma época da minha vida, eu usava muito esse termo assim, mulher. Era até curioso, mas foi uma outra época da minha vida. Eu não sei nem por que eu usava esse termo, mulher. Depois que eu fui ver que isso era um termo bíblico, né? E que Jesus usava muito. Jesus não chamava pelo nome. Você vê que ele não chama Maria de mãe, ele não está desprestigiando a mãe dele, de jeito nenhum. Mas antes de ser mãe do próprio Cristo, não de Deus, presta atenção nisso, Maria não foi mãe de Deus. Maria foi mãe do homem Jesus. E Jesus a chama de mulher. É isso que ele está falando. Eis aí o teu filho. Eis aí a tua mãe. Quando Jesus viu a sua mãe, Maria, em pé, pertinho da cruz ali, e ao lado dela o apóstolo João, discípulo amado de Jesus, ele confia os cuidados de sua mãe nas mãos de João, para João cuidar da sua mãe. É isso que Jesus está falando, olha. Agora o teu filho é o João, o João. Agora a tua mãe é a Maria. E João leva a mãe de Jesus, a partir daí a mãe dele também, para a sua própria casa. Só você ler em João capítulo 19, versículos 26 e 27. Jesus está ali se assegurando de que a sua mãe terrena seria bem cuidada depois da sua morte. A sexta frase das 7 que Jesus pronunciou na cruz do Calvário. Tenho sede. João 19, 28. Jesus, como homem, e eu sempre falo isso, eu chego até os limites aqui para que você entenda isso. Aliás, eu vou além dos limites, às vezes, né? Tudo para você entender. Jesus era homem. Né? Jesus tinha que comer, tinha que se lavar, tinha sede. E é isso que ele diz aqui. Tenho sede. João 19, 28. E interessante que essa sexta frase das 7 é o cumprimento da profecia messiânica do Salmo 69, verso 21. Puseram fel na minha comida, e para matar-me a sede deram-me vinagre. Jesus tinha que cumprir todas as profecias messiânicas, e ele cumpriu todas. E ao dizer que estava com sede, ele provoca uma ação dos guardas romanos que lhe deram vinagre.
vinagre misturado com algumas ervas que tinham também um procedimento sedativo, diminuir um pouco a dor. Jesus se nega, ele não bebe, porque era habitual, era comum durante a crucificação eles darem essa mistura aí para que o crucificado morresse mais rápido e não sentisse tanta dor. Mas fazendo isso, Jesus cumpre esta profecia que foi escrita muito tempo antes, lá no Salmo 69, verso 21. Sétima frase, que eu estou tratando de palavra aqui, né? Dita pelo nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Está consumado. Você lê em João 19:30. É interessante que quando você vai na etimologia desta palavra, quer dizer, da onde vem esta palavra, da onde se originou esta palavra, qual era o sentido que esta palavra tinha. Sabe o que você descobre? Que a palavra consumado vem de pagar uma dívida. Consumado é como se você tivesse uma duplicata e você vai lá e é como ser, não estou dizendo que é, mas é para você entender. Você vai lá, quita a duplicata, o sujeito te dá a duplicata. Qual a primeira coisa que a gente faz? Corta o lugar que está a assinatura, não é? A palavra consumado, etimologicamente, ela quer dizer exatamente isso, uma dívida que está paga. Depois, com o passar do tempo, a palavra recebe outras utilidades, mas o início dela é quitar uma dívida, saldar. E é exatamente isso que Jesus está dizendo. A dívida do homem para com Deus, o pecado é a dívida do homem para com Deus. Está pago ali, está consumado ali no nosso Senhor Jesus Cristo. E o sofrimento de Jesus também estava quitado ali, estava terminando. Jesus acaba de cumprir aquilo que ele prometeu e que passou a ser o seu serviço, o seu ministério. Serviço que o Pai havia lhe dado, ministério que o Pai havia lhe entregado e que tinha que ser cumprido. Por causa disso que ele diz, está tudo consumado. Jesus pregou as boas novas. Jesus realizou milagres e entregou a salvação para o seu povo. Ele cumpriu, ele concretizou a dívida do pecado havia sido paga. Por causa disso que Jesus usou esse termo,
está consumado. Tudo está consumado, tudo está pago. Quer dizer também, tudo está encerrado, eu cumpri verdadeiramente. E ele cumpriu pagando esta dívida. Minha, sua, dos homens, de Adão até o último homem. Esse foi o trabalho de Jesus por nós. É isso que é a verdade. Isso é a verdade. O resto, Jesus sofreu, mesmo sofrendo, ele pede perdão por aqueles que ou estavam fazendo sofrer, porque ignorância não significa que você, por ser ignorante, você merece perdão, hein? Ele ainda converte a verdade, mesmo no sofrimento. Mais um é salvo ali. Ele entrega nas mãos do Pai o seu Espírito, ele cuida da mãe, dando a responsabilidade do dia a dia, do bem-estar da mãe dele para João. Ele cumpre mais uma profecia bíblica, dizendo: tenho sede, e ele poderia ter as suas dores amenizadas ali com aquela mistura que davam. E no final, já prestes a partir, antes do seu último suspiro, ele fala: Pai, agora a dívida está paga, tudo está consumado. Que você, meu irmão, minha irmã, se lembre disso tudo no dia de hoje. Que isso seja um motivo de alerta para você, para mim, para nós. Que a nossa vida não pode ser vazia. Nossa vida não pode ser só o mundo, ou ser só aquilo que o mundo quer que seja. Nossa vida é muito mais valiosa. Muito mais valiosa, ao ponto do próprio Deus se fazer homem e morrer por nós. Isto é de uma grandiosidade extraordinária. Extraordinária. Que você durante o dia pense nisso e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Meu querido irmão, minha querida irmã, segunda-feira, dia 31, é ceia. Se você quiser cear conosco, será uma alegria muito grande você aí com a gente tomando a ceia. E mais uma vez eu chamo você e convido você a convidar pessoas para a programação da sexta-feira. Será um grande esclarecimento. Mas um grande esclarecimento. Fundamentado na Bíblia, é claro. Deus querido, Pai Todo-Poderoso,
eu quero louvar, glorificar o Senhor, porque hoje, mais uma vez, nós proclamamos o Santo Evangelho. Que estas palavras, Senhor, que tudo isso que aconteceu há 2000 anos atrás, sejam lembradas por cada um de nós, ó Deus. Te agradeço muito, Senhor, por essa oportunidade. Peço que o Senhor esteja conosco, nos sustentando e nos livrando da mentira e dos mentirosos. Esta é a minha oração. Por mim, pelos meus irmãos e irmãs, no santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.